Olá, estamos aqui com Leonardo Martini da Stonex, consultor da Cooper Alpha na área de cereais. Leonardo, já faz um tempo que você esteve aqui conversando com a gente. Eu gostaria que tu fizesse uma analogia em termos do tempo da última entrevista que você concedeu para nós para hoje. Mudou alguma coisa no mercado ou continuamos naquilo que vimos tratando já há tempos atrás? Oi, Luiz, obrigado novamente pela oportunidade, sempre bom estar aqui com vocês. Então, o mercado veio, na verdade, consolidando tudo aquilo que a gente falava em relação principalmente à safra americana, né, que seria uma safra cheia, mas não tão grande assim como a gente esperava, né? E o mercado veio realmente precificando isso e se mantendo naquela pressão dos preços, né? A gente teve os preços se estabilizando, mas infelizmente em patamares mais baixos, né? Porque mesmo com essa safra americana não sendo tão grande como esperado, a demanda ela também se enfraqueceu ou se manteve normalizada, vamos dizer assim, e não foi suficiente, né, para trazer os preços a patamares mais elevados, porque a gente, né, ainda está com muito grão aqui no Brasil. A safra brasileira foi muito grande, né, e a gente tem aí, apesar de exportar bastante, está consumindo bastante, mas ainda a gente está vendo muito grão disponível. Isso não deu muita chance para o preço subir, né? Então veio mais ou menos em linha ali do que a gente vinha precificando mesmo. Algumas oportunidades surgiram, né, Léo? Acho que a gente gostaria de tratar um pouquinho sobre isso, em que muitas vezes o mercado nos dá oportunidade, em que o produtor muitas vezes tem que estabelecer uma meta. Sim. E quando chegar nessa meta estabelecida, efetivar. Exato. O que você pode dizer nesse sentido? Não, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem um universo de tempo sempre muito a favor do produtor, né? A partir do momento que ele trava os custos dele até efetivamente o momento da colheita, e ao longo de todo o ano, o mercado ele vem dando oportunidades, né, Luiz? É algo que a gente sempre comenta aqui. A gente faz parte de um mercado muito amplo, né? O mercado de soja e milho, ele não é mais só oferta e demanda. Então a gente tem toda a questão geopolítica, mais uma guerra aí acontecendo, o dólar, né, subindo forte em alguns momentos, a soja subindo forte. Agora a gente vai entrar de novo no plantio da América Latina, no mercado climático. Tudo isso, a falta de certeza, né, ela traz volatilidade para o mercado, e a volatilidade ela traz oportunidade. Então o produtor, cada vez mais que olhar para dentro de casa, estabelecer suas metas de rentabilidade, ele cumprir isso e fazendo média para cima, né, aquilo que a gente sempre comenta aqui, eu acho que ele vai conseguir se sobressair e ter um resultado melhor. Obviamente que a gente veio de 2 safras de preços extremamente elevados, né, de margens extremamente boas, e agora a gente volta para um ciclo de margens mais apertadas. Mas agora é a hora do produtor fazer o dever de casa, apertar os cintos, né, tentar vender o melhor possível e passar por esse período, e lá na frente a gente vê uma situação melhor para ele ter uma margem também melhor, né? Mas faz parte do negócio, né? A gente está num negócio cíclico e agora eu acho que a gente vai viver um ciclo mais de baixo. E onde a gente não domina essa questão, né, Leonardo? A gente acaba sendo refém, ou seja, de todo um processo que não é mais o que nem você fez, oferta e demanda. Isso. Mas é todo um contexto, porque hoje milho e soja, além de ser alimentos, são combustíveis. Perfeito. E isso é uma coisa que denomina o mercado muito fortemente quando você tem alguma mudança abrupta de alguma guerra, alguma coisa que muda efetivamente a questão das linhas de preço, né? Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho aqui do que a gente está vendo para o ciclo, onde os Estados Unidos já terminou o seu ciclo, e nós vamos começar o nosso para depois lá em junho, julho do ano que vem a gente encerrar mais um ciclo de safra. O que a gente pode contextualizar aí, Leonardo? Luiz, a gente entrou agora no ciclo 23-24, né? Como você falou, a colheita dos Estados Unidos ela inicia, né, todo esse ciclo novo. Então, como eu disse, a soja veio com 112, 111 milhões de toneladas, um número normal, mas abaixo do que era o esperado. Só que o milho realmente surpreendeu,
né? Então os Estados Unidos fez o dever de casa, uma super safra de milho, e agora o mundo se olha, né, para a América Latina. A gente espera de novo o Brasil com uma safra gigantesca, né? A gente vai entrar aí com o El Niño, que historicamente são boas safras para o Brasil, né? A Argentina também, depois de 3 anos de quebras consequentes, a gente espera uma recuperação da safra de soja e milho da Argentina. Então, a gente inicia esse novo ciclo com uma perspectiva novamente de super safra, né, nos grandes produtores. Então, aquilo que a gente já vinha desde o ano passado vivendo, uma tendência, né, de pressão nos preços tanto de soja quanto de milho, eles devem se manter daqui para frente. Óbvio, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Nessa questão, você imagina que com o que a gente vai produzir, a gente vai suprir demanda tanto de milho quanto de soja? Sim, a expectativa, Luiz, de recuperação de estoque de milho e de soja, ela chega na ordem acima de 15 milhões de toneladas. Então, a produção mundial, ela supera a demanda, tanto na soja quanto no milho, em torno de 12 a 15 milhões de toneladas. Então, quando a gente tem uma puxada muito forte da produção, mesmo que a demanda cresça 1, 2 milhões de toneladas, ela não é suficiente para absorver esse crescimento. Ou para inflacionar o preço. Exatamente. Então, assim, a perspectiva só mudaria daqui para frente se a gente tiver uma quebra ou Brasil ou Argentina, né, para a gente realmente ter um patamar de preço um pouco mais elevado do que a gente está esperando para esse próximo ciclo. Hoje, em linhas gerais, o nosso sentimento baixista, digamos assim, é da gente ter um nível de preço na safra muito próximo do que a gente teve nesse último ciclo. Tá? Então a soja voltando lá mais próximo dos R$100, 110, 120 talvez, e o milho também pressionando, só que o milho, como é mais para o segundo semestre, né, depende da produção da safra inverno, o milho talvez tenha alguma coisa de oportunidade na virada do ano, no primeiro trimestre, mas aí no segundo semestre, se vier de novo uma safra como foi esse ano, uma né, safra de 100 milhões de acima de toneladas, 100, a gente vai ter de novo um cenário pressionado. Mas é importante até que, digamos assim, nosso dever de casa com relação à exportação e oportunidades de exportar, embora muitas vezes o produtor não fixe, as traders têm feito o seu papel. Sim, o mercado tem rodado muito, Luiz, a gente tem visto o Brasil muito mais barato que as outras origens, tanto para soja quanto para milho, né? Nossa expectativa realmente é de uma exportação de soja esse ano na casa de 100 milhões de toneladas, recorde dos recordes, e o milho também na mesma esteira deve ficar entre 50 e 55 milhões de toneladas. Então, ao longo do final, daqui para o final do ano, a gente ainda tem uma janela de oportunidade para quem ainda tem soja para vender na mão, para aproveitar, né? Tem o mercado climático também, como eu falei. Então, assim, o produtor, o mercado ele não precisa da certeza, né? O mercado, ele só precisa de algum combustível para fazer um movimento, e esse movimento, mesmo que seja um falso movimento de alta, traz uma oportunidade para o produtor fazer. É nesse sentido que a gente reforça, né? Digamos assim, o preço, muitas oportunidades vai subindo R$1, R$2, R$3, o produtor tem que ir liquidando alguma coisa. Porque depois, quando ele cai, ele sobe pela escada e cai pelo elevador. E aí acaba, digamos, vindo um pouco mais baixo. Mas assim, aquilo que você, até para a gente ir concluindo o nosso bate-papo de hoje, com relação, digamos, à questão geopolítica, que você fala em oportunidades. Muitas vezes, digamos, um problema global traz oportunidades para alguns setores. Sim. De repente, o setor alimentício é um dos que mais se beneficia quando você tem algum movimento brusco aí, em termos de algum problema geopolítico. Perfeito. O que você pode tratar alguma coisa disso aí para a gente concluir a nossa conversa? Luiz, a gente está vivendo, já tem praticamente um ano e meio, na verdade, né, a guerra Rússia e Ucrânia, que a gente sabe a Ucrânia é um grande produtor de milho e exportador também, então ela veio trazendo oportunidades, né, principalmente na exportação brasileira de milho, e isso vem ajudando, né, a escoar essa produção nossa e manter os preços suportados. Embora o preço do milho não seja aquilo que o produtor esperava, mas e se não tivesse exportação? Perfeito. Né? Imagina se a Ucrânia, em vez de em guerra produzindo 27, 28 milhões, estivesse produzindo normalmente 45.
milhões, 50 milhões de toneladas. O mercado teria mais 20 milhões de toneladas disponível para exportação e a gente poderia estar vendo o preço aqui nos R$40 hoje, né? Então, tá ruim o preço? Tá, não é o que o produtor esperava, mas poderia estar pior, né? E aí a gente não está vendo o universo de resolução dessa questão Ucrânia e Rússia, né? Pelo contrário, toda hora vem um medo maior, né? de escalar isso, enfim. E agora essa questão de Israel, né? E da Palestina. E isso, nesse primeiro momento, o mercado está tratando como uma questão isolada, né? Sem grandes respingos no petróleo, no milho, no trigo, mas a gente não sabe o que isso pode escalar, né? Se os Estados Unidos for intervir, for de alguma forma querer apoiar Israel, como já deu algum indício, se a Arábia Saudita, o Egito, os países da Liga Árabe forem para o lado da Palestina e isso virar um problema maior, aí a gente pode ter uma escalada de dólar, né? A questão do petróleo, que ali a gente está falando de Oriente Médio, a gente sabe que o petróleo tem uma correlação muito alta com o milho, né? Porque o milho do combustível, como você falou, ele é substitutivo e aí vem todo mundo junto, né? O milho puxa a soja por causa da relação entre os dois, o trigo vem na esteira também. Então isso seria inflacionário para a maioria das commodities e para o câmbio também, né? Porque quando a gente fala em guerra, a primeira coisa que o investidor faz é fugir pro Porto Seguro. E o Porto Seguro é dólar, é ouro, são as moedas mais fortes, né? Obrigado, Leonardo. Vamos estar de volta no próximo mês para a gente bater mais um papo e ver como é que o mercado vai estar se posicionando com tudo aquilo que a gente ouviu hoje.